Senhor, irmãos, é bom estarmos aqui mais uma vez, compartilhando. Fazia um tempo que eu não fazia assim uma gravação de um vídeo. A gente tem feito algumas e compartilhado nas redes sociais, às vezes pelo WhatsApp, mandando link, também pelo Facebook. Mas, assim, às vezes há um misto assim, né, do quanto realmente as pessoas têm o interesse assim de ouvir uma palavra assim. Só que assim a gente tem às vezes essas coisas no coração, mas importa que a gente pregue o evangelho. E se uma pessoa for alcançada é o suficiente para que a gente continue, né, trabalhando para o Senhor, pregando a palavra do Senhor, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Eu pensando em algumas coisas aqui nessa tarde, tem um texto assim que sempre fala comigo no coração, o texto de João capítulo 6, que trata sobre desafios, né? Eu já até falei alguma coisa assim, talvez com os irmãos outro dia, mas eu senti assim, uma direção de vir de novo para esse texto, que quando Jesus, aquele primeiro momento da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e esse texto assim, tem um versículo muito interessante, que é o versículo 6 do capítulo 6 de João, que diz que Jesus perguntou no versículo 5 onde eles comprariam pão, né, para alimentar toda aquela multidão, né, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o versículo 6 diz que Jesus só fez essa pergunta para os experimentar. Está no texto, versículo 6, porque ele sabia bem o que iria fazer. Então a vida, ela tem muitos desafios, tem momentos assim que a gente assim acha que Deus perdeu o controle da situação, de que Deus abandonou, de que Deus não tem planos mais com a gente. E são equívocos do nosso coração, são impressões erradas que a gente tem de Deus, às vezes a falta da sensibilidade de entender os processos, né, que nós temos que enfrentar na nossa vida. Esse texto está deixando bem claro que tem momentos da nossa caminhada, tem situações que nós vamos enfrentar, que Deus realmente ele nos experimenta, ele nos prova, ele não nos tenta. A Bíblia deixa bem claro que Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Mas há momentos que somos experimentados, somos provados, e nessa provação, fique tranquilo, porque ele já sabe o que vai fazer. Então, o que a gente às vezes não entende que é um teste para mim, é um teste para você. Mas ele sabe o que vai fazer. E no texto diz que quando ele fez essa pergunta para experimentar os discípulos, o Felipe veio com uma solução humana. Senhor, 200 dinheiros já não será o suficiente, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Eles estão no deserto, não tem hipóteses humanas nenhuma para solucionar aquele problema. E como todo ser humano, o Felipe foi para o caminho natural, de querer trazer uma resposta humana, uma resposta para aquele problema que viria da providência do recurso humano. E nem sempre, irmãos, as coisas vão acontecer pelo recurso humano. Tem muita gente que a esperança dele é receber uma bolada financeira, ganhar um prêmio, quem sabe na loteria, receber uma herança, e acha que isso vai solucionar o problema. Pode ser que solucione alguns problemas, mas existem uma série de problemas, e principalmente um problema central na vida de todo homem, que é o afastamento dele com Deus, que só se resolve através de Jesus. Não há uma ação humana, não há um recurso humano que seja suficiente para esta ação. E nesse texto aqui, nessa história, a solução do Felipe não servia, porque eles nem tinham recurso e não tinham como providenciar esse recurso. Mas o texto diz que daqui a pouco se encontra um jovem com 5 pães e 2 peixes, e você sabe o final da história. Aquilo que era tão pequeno nas mãos de Jesus foi mais do que o suficiente para sustentar aquela multidão. Então fique com essa palavra nesta tarde, nesse dia, no momento que você vai ver esse vídeo, e saiba de uma coisa: ele continua fazendo milagre com tudo aquilo que a gente coloca nas mãos dele. Por mais que seja pouco que você tem, por mais que seja limitado, por mais que diante dos teus olhos você olhe e fale, é tão pouco, mas para ele é o suficiente para ele te abençoar. Então use a tua fé, continue caminhando, continue servindo a Deus. Ele é fiel para te ajudar, ele é fiel para te sustentar. Então, diante dos grandes desafios, os momentos em que Deus for te experimentar ou me experimentar, usemos a nossa fé, da nossa confiança em Jesus, porque ele já sabe o que vai fazer. Tá certo? Deus abençoe.